Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Se você chegou até aqui é porque você quer aprender de forma rápida, prática e ágil um método de gerenciamento de risco para aplicar aí na sua instituição. Eu sou o professor Assuero e vou te ajudar nesta missão. Vamos aqui comigo, rapidinho. Vou te mostrar aqui no primeiro passo o que fazer. O primeiro passo é escolher o processo. Não tem como fugir. E o que é um processo? Isso dificulta a vida de muita gente e eu vou te explicar de forma fácil. O processo é um conjunto de etapas para entregar um resultado. Eu vou usar como exemplo aqui a entrega do resultado de exames de laboratório. Então, pensa em algo que o teu serviço de saúde entrega. Então, que resultados, que serviço você entrega lá para o paciente? Pensou nisso? Então pensa, que etapas são necessárias para entregar esse resultado? Essas etapas são o teu processo. E aí você pode nomear isso conforme a entrega que você está fazendo. No meu caso aqui, é realizar a emissão de exames laboratoriais, porque eu vou emitir um exame laboratorial. Então, pensa na tua entrega, pensa nas etapas para realizar essa entrega e dá o nome do teu processo. Copiou? Anotou aí? Então vamos lá, seguir, hein? Eu escolhi o meu processo aqui. A entrega do meu processo é o laudo de exame. E a minha segunda etapa no gerenciamento de risco é identificar os riscos. E o que é isso? É pensar, o que é que pode dar errado na emissão de laudos de exame laboratorial? O que é que pode dar errado na entrega que você escolheu aí? Pensa naquilo que pode dar errado, não é o que está errado agora, é o que pode dar errado, o que pode comprometer a entrega. Pensa só, no meu caso aqui, o laudo ele pode sair errado, o laudo ele pode sair atrasado. Ao pensar nisso, você vai ter que refletir o que é que pode causar o laudo errado, o que é que pode dar causa ao laudo errado, o que é que pode dar causa para um laudo atrasado. Coloquei dois exemplos aqui para você. Algumas atividades elas são manuais no meu laboratório e isso pode ocasionar um laudo errado. No caso aqui, não há equipamentos de backup, ou seja, caso alguns desses equipamentos falhem, eu não tenho um outro equipamento para realizar o exame ou fazer análise da amostra do paciente e emitir o exame, o laudo do exame em tempo hábil. Isso vai demorar um pouco mais. Então, não ter esse equipamento backup, isso pode ocasionar, de fato, o atraso no laudo do exame. E o que é que isso pode ter como consequência para o meu paciente, para o meu cliente? No caso aqui de um exame errado, o paciente pode ter um tratamento totalmente inadequado, totalmente errado. Caso ele tenha um laudo atrasado, eu posso ter no mínimo o atraso no início do tratamento. Agora sim, para a nossa aula aqui, eu coloquei apenas uma causa para cada um dos riscos. Muitas outras causas podem ser associadas e outras consequências também. Faça esse exercício aí na sua casa, no seu exemplo. Tente pensar em quais causas podem ser fatos que gerem um determinado risco, que façam aquele risco se concretizar. E o que é que pode ocasionar ao seu cliente, ao seu paciente, caso esse risco se concretize. Faça esse exercício. Tente descobrir quais são outras causas que tem no teu dia a dia e que podem que podem ocasionar ou fazer acontecer determinado risco mapeado, tá bom? Façam esse exercício. E agora a nossa terceira parte, vamos fazer a avaliação do risco e entram dois conceitos aqui. O primeiro dele é o de risco inerente. Então, quando eu tenho os riscos mapeados, eu vou entrar aqui numa próxima etapa que eu já vou antecipar para vocês, que é de priorização. Então, quando eu estou pensando em algo que não aconteceu e que pode acontecer, eu trago para mim conceitos de probabilidade. Como eu trabalhei com consequência no conceito anterior, eu estou trazendo para mim o conceito de impacto. E o nível de risco, no caso o risco inerente, é a probabilidade vezes o impacto. Então, qual é a chance desse risco acontecer? Use uma escala. No meu caso aqui, eu estou usando uma escala de 1 a 5. Existem outras escalas aí na literatura que você pode utilizar. Então, onde 1 aqui no risco inerente, na probabilidade, é praticamente
incerto a ocorrência desse risco, ele não vai acontecer, como 5 é praticamente certa a ocorrência do risco. E o impacto ele é insignificante quando 1 e catastrófico quando 5. Então, o produto de um pelo outro vai dar o que eu chamo de risco inerente. Aqui no meu exemplo, no laudo errado, eu coloquei uma probabilidade de 3 e um impacto de 5, onde o 5 seria catastrófico, ou seja, seria o óbito do meu paciente. Então, o produto seria 15, um nível de risco de 15. E eu vou já dizer o que é que esse número significa para a gente lá na frente, por que é que ele é importante. E o laudo atrasado, eu escolhi uma probabilidade de 3 e um impacto de 3, onde ele é mediano. Caso isso aconteça, eu consigo recuperar aquilo e solucionar o problema junto ao meu paciente, ao meu cliente. E o produto entre um e outro seria um nível de risco aí de 9, 3 vezes 3, 9 para o laudo atrasado, ok? Espero que vocês estejam entendendo e anotando aí, tá bom? E agora eu penso no meu risco residual. O que é o risco residual? Do nome é aquele que resta, o residual, aquele resíduo que sobra. Então, se é o que sobra, sobra de quem? Do risco inerente. E por que sobra? Porque quando eu vou analisar agora os controles, antes eu não analisei controle. Eu analisei os problemas que tinham no meu dia a dia e um nível de risco pensando na chance que ele tem de acontecer e o impacto que ele causaria ao paciente, ao cliente, caso ele se concretizasse. Então, ao pensar agora no controle para o meu risco residual, eu penso o que é que eu tenho no meu dia a dia que impede ou ajuda a impedir que aquele risco inerente ele se concretize. Então, ou seja, o meu controle vai diminuir o nível do meu risco, seja diminuindo a probabilidade, seja diminuindo o impacto. Então, isso vai variar dependendo do controle que você estabeleça. Então, vamos para frente. Pensando aqui no meu exemplo, eu estabeleci fatores de mitigação no controle que vão de 1 a 0,2, onde 1 é o controle inexistente e 0,2 é um controle forte, onde ele resolve praticamente tudo o que está inerente àquele risco. Então, o nível daquele risco vai ser reduzido drasticamente. E 0,8 seria o meu controle fraco, 0,6 meu controle mediano e 0,4 um controle forte, ou um controle satisfatório, onde ele resolve alguns problemas ali associados ao risco, mas ainda pode ser melhorado. O 0,8, que é mais um controle fraco, você pode pensar assim, um controle pessoa dependente, eles não estão documentados ou estabelecidos formalmente na instituição, tá? E ao pensar isso e aplicar na prática, vamos pensar que para o laudo errado, no meu exemplo, eu tenho um controle forte. Se eu tiver um controle forte, o produto entre 15 vezes 0,2 vai reduzir o meu nível de risco a 3. Veja como ele reduz bastante. E um risco inerente aqui do meu laudo atrasado é 9. E o controle que eu decidi colocar aqui é 1, ou seja, eu não tenho controles para o laudo atrasado. Então, o risco residual seria igual ao risco inerente, pois não tem controle, não há redução do nível de risco. Então, seria 9. E o que isso quer dizer? Isso vai ser importante agora, na minha quarta etapa, que é na priorização do risco. Só que para priorizar o risco, eu tenho que fazer uma definição. A definição do que eu chamo de apetite a risco. No caso aqui do exemplo, eu estou colocando um apetite a risco de 7,99. O apetite a risco é um nível de risco que você vai definir junto com a instituição que vocês aceitam riscos. O que é isso, professor, aceitar risco? Isso mesmo. A gente nunca vai impedir 100% de um evento acontecer. É fato. Há sempre a chance de algo dar errado dentro de um processo. O que você vai tentar é estabelecer controles e situações que reduzam aquele risco e que impeçam que ele aconteça na maioria das vezes, vamos assim dizer. E aí, quanto que você está disposto a aceitar? Que nível você está disposto a aceitar? Pesquisa na literatura o teu tipo de negócio, o teu tipo de processo e que nível de risco é aceitável para determinado tipo de negócio, para determinado tipo de processo. Para uma instituição de saúde, 7,99
é um nível confortável e aceitável, tá? Então, ao definir esse nível, eu começo aqui a pensar nas minhas priorizações. Como eu tenho no meu laudo errado, um risco do laudo errado, um nível de risco de 3, residual de 3, eu penso que eu não vou priorizar ele, pois ele está dentro do meu apetite a risco. Ele não vai ter uma priorização nesse momento. Já o meu risco do laudo sair atrasado, que está acima de 7,99, eu tenho que ter uma resposta a esse risco. E a primeira resposta, ela bem combinada com a priorização que eu dei, foi o de aceitar. Quando eu aceito o risco é porque ele está dentro do meu apetite a risco. Então é praticamente automático. Quando esse nível de risco está abaixo do teu apetite, no caso do meu exemplo aqui 7,99, eu aceito, eu não tenho nenhuma ação a mais para ele. Ou seja, os controles ali estabelecidos, tudo que está definido no meu processo já é suficiente para controlar aquele risco. Então eu não vou investir mais nele. Mas agora, no caso do outro risco, de ter um exame atrasado, ele está acima do meu apetite, ele merece a minha atenção e ele tem que ter uma resposta. E que tipo de resposta eu vou dar? Eu posso mitigar, eu posso evitar, eu posso transferir. Mitigar é quando eu designo uma equipe para estabelecer um plano de ação e ter uma solução para diminuir o nível daquele risco. No caso aqui, eu posso estabelecer uma equipe para planejar a aquisição de um novo equipamento, para dar um backup para aqueles equipamentos que são mais usados e que podem quebrar com mais facilidade. Eu gastaria recursos aí para comprar um equipamento e dar manutenção para esse equipamento. Só que minha equipe viu que, chefe, é o seguinte, é melhor o senhor contratar uma empresa que tenha já esses equipamentos, que faça esses exames no maior volume, pois ela está cobrando menos e te entrega um resultado melhor. Nesse caso, eu estou transferindo o risco. Eu estou contratando alguém para fazer isso para mim. Então, quando você contrata um seguro para o seu carro, você está transferindo o risco para uma empresa. Então, essa é a resposta de transferir. Você evita quando você deixa de fazer o processo praticamente e aquele risco ele deixa de existir. No caso aqui, eu não posso evitar, pois o meu negócio é emitir laudos de exames. Não que eu tenha um laboratório, mas no nosso exemplo aqui é emitir o laudo de exames laboratoriais. Então, nesse caso, eu não posso, mas em algum exemplo você pode aí evitar esse risco. E o nosso sexto passo seria monitorar. Quando eu estabeleço todo o meu mapeamento de riscos, quando eu estabeleço meus controles, meu plano de ação, eu vou monitorar. Eu vou monitorar o plano de ação para a implementação do controle, eu vou monitorar indicadores de resultado para ver se meus controles já estabelecidos eles estão funcionando. Como assim? Se eu tenho um risco do laudo sair com erro ou atrasado, eu tenho que ter indicadores que eu consiga monitorar ou ver se aquele laudo está ou não saindo errado. Ou que situações no meu processo podem indicar que aquele laudo esteja saindo com erro. Então, é importante estabelecer ali pontos ou iscas que você possa pescar informações ou que possam te indicar situações adversas no seu processo. Então, isso é importante estabelecer, esse monitoramento, estabelecer uma gestão de riscos. Sem monitoramento não adianta, é só colocar no papel algo que não vai ser executado, gastar recursos institucionais para algo que não vai ser executado é inútil. Entenda que fazer gerenciamento de riscos é importante para estabelecer, para garantir a entrega de resultados e para garantir o sucesso do seu negócio. Tá? E por fim, a contingência, que é o sétimo passo, algo que muitas pessoas esquecem de fazer no gerenciamento de risco. Então, ter uma contingência é importantíssimo. Por quê? Porque caso os controles falhem, o que é que eu vou fazer para conter os danos, para minimizar os danos? Qual o plano, o gatilho que vai ser acionado, qual a equipe que vai ser acionada para reter ali, conter aqueles danos. Então é importante ter um plano de contingência caso os controles falhem. Então esses são basicamente os 7 passos que eu tenho para indicar para vocês para fazer o gerenciamento de riscos. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queiram saber mais, aprender um pouco mais, se
ter um conhecimento mais aprofundado sobre gerenciamento de riscos, clica aqui no link abaixo que você vai ter acesso a um curso em preço promocional sobre gestão de riscos e segurança do paciente. É um curso específico para a área da saúde. Em breve eu vou lançar um curso também para outras áreas, mas nesse caso você vai aprender como aplicar a gestão de riscos no serviço de saúde e ao final, durante o curso, na verdade, você vai ter acesso a metodologias diversas para efetuar esse gerenciamento de risco e você vai elaborar um plano de segurança do paciente, que é um produto importantíssimo para as ações do cuidado seguro ao paciente. Então, espero vocês lá no curso e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.